Então vamos lá. Subseção 3 das comissões externas. As comissões externas poderão ser instituídas pelo presidente da Câmara de ofício ou a requerimento de qualquer deputado para cumprir missão temporária autorizada, sujeitas à deliberação do plenário quando importarem ônus para a casa. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se missão autorizada aquela que implicar o afastamento do parlamentar pelo prazo máximo de 8 sessões se exercida no país e de 30 se desempenhada no exterior, para representar a Câmara nos atos a que esta tenha sido convidada ou a que tenha que assistir. Comissões externas poderão ser instituídas pelo presidente da Câmara de ofício ou a requerimento de qualquer deputado, ou para cumprir missão temporária autorizadas sujeitas à deliberação do plenário quando importarem ônus para a casa. Para os fins desse artigo, considera-se missão autorizada aquela que implicar o afastamento do parlamentar pelo prazo máximo de 8 sessões, se exercida no país, e 30 se desempenhada no exterior, para representar a Câmara nos atos a que esta tenha sido convidada ou que tenha de assistir. Da presidência das comissões. As comissões terão um presidente e 3 vice-presidentes. Então, as comissões terão um presidente e 3 vice-presidentes eleitos por seus pares com mandato até a posse dos novos componentes eleitos no ano subsequente, vedada a reeleição. Então, as comissões vão ter um presidente e 3 vices eleitos por seus pares com mandato até a posse dos novos componentes eleitos no ano subsequente, vedada a reeleição. O presidente da Câmara convocará as comissões permanentes para se reunirem até 5 sessões depois de constituídas, para a instalação de seus trabalhos e eleição dos respectivos presidente, primeiro, segundo e terceiro vice. Então, o presidente da Câmara convocará as comissões permanentes para se reunirem até 5 sessões depois de constituídas, para a instalação de seus trabalhos e eleição do respectivo presidente, primeiro, segundo e terceiro vice. Os vice-presidentes terão a designação prevista no parágrafo anterior, obedecido pela ordem os seguintes critérios: legenda partidária do presidente, ordem decrescente de votação obtida. Então, lá, os vice terão designação prevista no parágrafo anterior, obedecidos pela ordem os seguintes critérios: legenda partidária do presidente, ordem decrescente de votação obtida. Serão observados na eleição os procedimentos estabelecidos no artigo 7º, no que couber. Então, vamos ver o 7º. A eleição dos membros da mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigido maioria de votos, absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples em segundo turno, em segundo escrutínio. Presente a maioria absoluta dos deputados, observada as seguintes exigências e formalidades: registro perante a mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos previamente escolhidos pelas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares, aos cargos que, de acordo com o princípio da representação proporcional, tenham sido distribuídos a esses partidos ou blocos parlamentares. Chamada dos deputados para a votação, realização de segundo escrutínio com os 2 mais votados para cada cargo, quando no primeiro não se alcançar a maioria absoluta, e eleição do candidato mais idoso dentre os de maior número de legislaturas, em caso de empate. Proclamação pelo presidente do resultado final e posse imediata dos eleitos.
da presidência das comissões, né? Continuando. Presidirá a reunião o último presidente da comissão se reeleito deputado, ou se continuar no exercício do mandato. E na sua falta, o deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas. O membro suplente não poderá ser eleito presidente ou vice-presidente da comissão. O membro suplente não poderá ser eleito presidente ou vice-presidente da comissão. O presidente será, nos seus impedimentos, substituído por vice na sequência ordinal e, na ausência deles, por membro mais idoso da comissão entre os de maior número de legislaturas. Se vagar o cargo de presidente ou de vice-presidente, proceder-se-á a nova eleição para a escolha do sucessor, salvo se faltarem pelo menos 3 meses para o término do mandato. Salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, caso em que será provida na forma indicada no caput deste artigo, né, que é substituído pelo vice na sequência ordinal, ou na ausência pelo mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Em caso de mudança na legenda partidária, o presidente ou vice perderá automaticamente o cargo. Em caso de mudança de legenda partidária, o presidente ou vice-presidente perderá automaticamente o cargo que ocupa, aplicando-se o preenchimento os postos no parágrafo 1º, né? Que é, né, nova eleição, se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, aí vai ser o vice, vai assumir os vices, né? Ou o mais idoso dentre o de maior número de legisladores. Então, em caso de legenda, a gente está na presidência das comissões, hein? Vamos lá, ó. Em caso de mudança de legenda partidária, o presidente ou presidente da comissão, o presidente ou vice-presidente da comissão, perderá o cargo automaticamente que ocupa, aplicando-se, né, a questão aí da sucessão, né? Artigo 41. Ao presidente da comissão compete, no que lhe for atribuído neste regimento ou no regulamento das comissões. Então, ao presidente de comissão compete assinar correspondência e demais documentos expedidos pela comissão, convocar e presidir todas as reuniões da comissão e nelas manter a ordem e as solenidades necessárias, fazer ler a ata da reunião anterior e submetê-la à discussão e votação, dar à comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la, dar à comissão e às lideranças conhecimento da pauta das reuniões prevista e organizada na forma desse regimento e do regulamento das comissões, designar relatores ou relatores substitutos e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer ou avocá-la nas suas faltas, conceder a palavra aos membros da comissão, aos líderes e aos deputados que a solicitarem, advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates, é o presidente da comissão compete, interromper o orador que estiver falando sobre o vencido e retirar-lhe a palavra em caso de desobediência, ao presidente da comissão compete, submeter a voto as questões sujeitas à deliberação da comissão e proclamar o resultado da votação, ao presidente da comissão compete, conceder vista das proposições aos membros da comissão, nos termos do artigo 57(16). Ao membro da comissão que pedir vista do processo, ser-lhe-á concedida esta por 2 sessões, se não se tratar de matéria em regime de urgência. Quando mais de um membro da comissão simultaneamente pedir vista, ela será conjunta e na própria comissão, não podendo haver atendimento a pedidos sucessivos. Ao presidente da comissão compete assinar os pareceres juntamente com o relator,
enviar à mesa toda a matéria destinada à leitura em plenário e à publicidade. O presidente da comissão compete determinar a publicação das atas das reuniões no Diário da Câmara dos Deputados, representar a comissão nas suas relações com a mesa e outras comissões e os líderes ou externos à casa. Ao presidente da comissão compete solicitar ao presidente da Câmara a declaração de vacância na comissão, consoante parágrafo 1º 45, ou a designação de substituto para o membro faltoso, nos termos do parágrafo 1º 44. Parágrafo 1º 45. Além do que estabelece os artigos 57, 20, 232, perderá automaticamente o lugar na comissão o deputado que não comparecer a 5 sessões ordinárias consecutivas ou a 1/4 das reuniões intercaladamente durante a sessão legislativa, salvo motivo de força maior justificado por escrito à comissão. A perda do lugar será declarada pelo presidente em virtude de comunicação do presidente da comissão. Então, perderá automaticamente o lugar na comissão o deputado que não comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas ou 1/4 das reuniões intercaladamente durante a sessão legislativa, salvo motivo de força maior justificado por escrito à comissão. A perda do lugar será declarada pelo presidente da Câmara em virtude de comunicação do presidente da comissão. Aqui o 5720C é o seguinte: se vencido o prazo não houver sido atendido o apelo, o 57, no desenvolvimento de seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas. Quando algum membro da comissão retiver em seu poder papéis a ele pertencentes, adotar-se-á o seguinte procedimento: frustrada a reclamação escrita do presidente da comissão, o fato será comunicado à mesa. O presidente da Câmara fará apelo a este membro da comissão no sentido de atender à reclamação, fixando-lhe para isso prazo de 2 sessões. Se vencido o prazo, não houver sido atendido o apelo, o presidente da Câmara designará substituto na comissão para o membro faltoso por indicação do líder da bancada respectiva e mandará proceder à restauração dos autos. O artigo 232 fala que o deputado que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a cargos ou funções que ocupar em razão dela. Da presidência das comissões, compete ao presidente da comissão resolver, de acordo com o regimento, as questões de ordem ou reclamações suscitadas na comissão, remeter à mesa, no início de cada mês, sumário dos trabalhos da comissão e, no fim de cada sessão legislativa, como subsídio para a sinopse das atividades da Casa, relatório sobre o andamento e exame das proposições distribuídas à comissão. Delegar, quando entender conveniente, aos vice-presidentes a distribuição de proposições. Requerer ao presidente da Câmara, quando julgar necessário, a distribuição de matérias a outras comissões. Requerer ao presidente da Câmara, quando julgar necessário, a distribuição de matérias a outras comissões. Observado o artigo 34.2, né, que é aquele: as comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição, projeto de código. 2. Proposições que versarem matérias de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara ou a requerimento de líder de presidente da comissão interessada. Então, compete ao presidente da comissão fazer publicar no Diário da Câmara e mandar afixar em quadro próprio da comissão a matéria distribuída, com o nome do relator, data, prazo regimental para relatar e respectivas alterações. Compete ao presidente da comissão determinar o registro taquigráfico do debate quando julgá-lo necessário. Solicitar ao órgão de assessoramento institucional de sua iniciativa ou a pedido do relator
a prestação de assessoria ou consultoria técnico-legislativa ou especializada durante as reuniões da comissão ou para instruir as matérias sujeitas à apreciação desta. Compete ao presidente da comissão suspender a reunião por uma única vez pelo prazo máximo de 1 hora, fim do qual considerar-se-á encerrada. Então, compete ao presidente da comissão suspender a reunião por uma única vez pelo prazo máximo de 1 hora, fim do qual considerar-se-á encerrada. O presidente poderá funcionar como relator ou relator substituto e terá voto nas deliberações da comissão. Então, o presidente poderá funcionar como relator ou relator substituto e terá voto nas deliberações da comissão. Mais uma vez, o presidente poderá funcionar como relator ou como relator substituto e terá voto nas deliberações da comissão. Os presidentes das comissões permanentes reunir-se-ão com o colégio de líderes, sempre que isso lhe pareça conveniente, ou por convocação do presidente da Câmara, sob a presidência desse, para exame e assentamento de providências relativas à eficiência do trabalho legislativo. O presidente das comissões permanentes reunir-se-ão, os presidentes das comissões permanentes reunir-se-ão com o colégio de líderes, sempre que isso lhe pareça conveniente, ou por convocação do presidente da Câmara, sob a presidência deste, para exame e assentamento de providências relativas à eficiência do trabalho legislativo. Na reunião seguinte à prevista nesse artigo, cada presidente comunicará ao plenário da respectiva comunicação o que dela tiver resultado.